Adonai Ro'i lo echsar Bineot deshe Yarbitseni. Amados irmãos, por que uma série de mensagens no livro dos Salmos? A esta pergunta nós poderíamos dar inúmeras respostas, pois os Salmos nos convidam a um relacionamento mais profundo com Deus. O livro dos Salmos é indiscutivelmente um chamado às nossas vidas para adorarmos a Deus. É um clamor às nossas almas para estarmos diante de Deus constantemente. Dizem alguns estudiosos que a escola de Israel e a igreja recorreram sempre que necessário para aprender a orar no livro dos Salmos. O livro do profeta Isaías, assim como o livro de Salmos, prefiguraram na história de Israel e também na história da igreja como sendo um dos mais lidos, um dos mais recorridos pelos irmãos, a fim de firmar a sua vida e a sua fidelidade em Deus. Para os primeiros cristãos, a ordem era: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Os salmos, irmãos, eram declarados nos cultos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os salmos eram declarações de relacionamento entre Deus e o povo e seu Senhor. Seus cânticos de adoração, confissões de pecado, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento, garantias de ser ouvido, petições antes das batalhas e ações de graças depois delas, são todas expressões do relacionamento ímpar que tinham com Deus naquele momento. Na igreja primitiva, durante a Reforma Protestante, quando um pastor queria ensinar a sua congregação sobre a oração, pregavam nos Salmos. Agostinho de Hipona, que pregou todo o livro dos Salmos para a sua congregação, chamou-os de escola, espelho, remédio, cantados no mundo inteiro. Quando sua última doença o derrubou, ele pediu aos seus irmãos que fixassem nas paredes dos seus aposentos cópias das letras dos salmos. Eu estou com dificuldade com o som aqui, irmãos. Eu não sei vocês aí. Botar na frente aqui. Está muito alto o retorno. Por favor, Gibran. Está confuso aí, está me confundindo. Melhorou, obrigado. Tá bom para os irmãos? Ok, obrigado. Muito bem. Agostinho de Hipona, que pregou todo o livro dos Salmos para a sua congregação, chamou de escola, espelho e remédio, cantados no mundo inteiro. Quando sua última doença o derrubou, ele pediu aos seus irmãos que fixassem nas paredes de seus aposentos cópias em letras grandes dos salmos penitenciais para que ele os lesse continuamente. Eram estes salmos os 6, o 32, o 38, o 51, o 130 e o 43. E enquanto Agostinho esteve ali doente e moribundo naquele quarto, ele os repetia constantemente. No século XVI, Martinho Lutero afirmou que o livro dos Salmos não colocava afirmou que o livro dos Salmos não coloca diante de nós somente a palavra dos santos.
mas também nos desvenda o seu coração e o tesouro íntimo de suas almas, onde aprendemos a falar com sinceridade em meio a todos os tipos de vendavais. Também em seu leito de morte, ele recitava continuamente o Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. O reformador de Genebra, João Calvino, que comentou todo o livro de Salmo, escreveu, abre aspas, tenho por costume denominar este livro, e creio, não de forma incorreta, de uma autonomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha praticado ou participado que não esteja aí respaldada como um espelho. Ou melhor, continua Calvino, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as experiências, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Muito bem. Dadas as devidas palavras introdutórias, irmãos, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens nesse livro extraordinário. Sempre aos domingos, no mesmo horário. Não abordaremos todos os salmos, apenas alguns selecionados, aquele que julgamos ser mais apropriado e interessante para a ocasião. Nessa noite nós iniciaremos no Salmo 1. O tema da mensagem é caminhos. E nós vamos lê-lo todos juntos nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amados irmãos, tudo que fazemos na vida, ou em tudo que fazemos na vida, estamos sendo, em alguma medida, avaliados. Podemos ser aprovados ou reprovados. As decisões e atitudes corretas nos levam, de maneira geral, a sermos aprovados, enquanto que o contrário nos traz reprovação. Diante de Deus, o justo juiz, não é diferente. Podemos ser ou não aprovados. Aqueles que permanecerão no deleite eterno de Deus serão achados na presença do Senhor e serão chamados de justos, pois obedeceram a sua lei e trilharam o caminho da justiça. Este salmo, irmãos, é considerado um salmo de sabedoria. Ele apresenta o caminho dos justos e apresenta também o caminho dos ímpios. Eles trilham caminhos opostos. Hoje, veremos que Deus aprova o caminho dos justos. Veremos que Deus aprova o caminho de homens e mulheres que fogem do pecado, da impiedade e da zombaria, e se deleita em sua lei, ao passo que os que não praticam tais coisas serão condenados.
Dividiremos a mensagem em 3 partes. Versículos de 1 a 3, o caminho dos justos. Versículos de 4 a 5, o caminho dos ímpios. Versículo 6, Deus aprova o caminho dos justos e reprova o caminho dos ímpios. Portanto, em primeiro lugar, o caminho dos justos, versículos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada a ribeiros de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Eu quero, a priori, irmão, chamar a sua atenção às 3 primeiras palavras deste primeiro verso, do verso 1. Observe que o texto nos chama a atenção para a vida feliz e recompensada. O texto começa falando: bem-aventurado o homem, ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O texto começa nos chamando a atenção para esta vida feliz, para esta vida recompensada. Essa vida feliz, irmãos, é para ou é direcionada a pessoas que vivem a vida como Deus a intencionou. É aquela vida feliz e recompensada que é vivida por aqueles que vivem dentro dos estatutos, para aqueles que vivem dentro dos critérios estabelecidos por Deus desde a eternidade. E daí eu já lhe chamo a atenção ao fato de que Deus, desde a criação, traçou um caminho de felicidade para nós. Mas nós nos desviamos e pecamos contra Ele. Pegamos o caminho contrário, erramos o alvo e zombamos de sua lei. Agora, a felicidade se encontra no caminho contrário, de volta em direção a Deus, no arrependimento. A vida feliz, a vida recompensada é vivida por aqueles que se arrependem dos seus pecados, que se voltam para Deus, que buscam novamente em Deus a sua plena satisfação. O salmista no verso 1 descreve o justo em termos negativos. Ele começa dizendo o que eles não são e não fazem. Ou seja, o justo não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você percebe que há 3 negativas aqui, 3 nãos. E aqui a pergunta é: quem são os ímpios, pecadores e zombadores que devemos nos distanciar deles e de suas práticas? Os ímpios, irmãos, são os culpados por todo tipo de desordem numa comunidade. Eles sempre se revelam com um comportamento reprovado e são interiormente agitados. Os ímpios, segundo a análise mais precisa do texto, são aqueles que convulsionam maldade. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 57, verso 20 de seu livro. Diz o profeta: mas os ímpios são como o mar agitado, incapazes de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Conclui o profeta dizendo: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Enquanto que o justo promove a paz e o bem-estar da comunidade, os ímpios se beneficiam em prejudicá-la. São pessoas, irmãos, que promovem guerras e se deleitam na destruição. Em outras palavras, elas impõem o seu próprio caminho. Tudo o que ela consegue é a base da sua própria força. Não promovem o bem, não promovem a paz. Elas desejam a destruição e o mal-estar de todo mundo. Mas perceba que
O texto, ele apresenta também os pecadores e os zombadores. São sinônimos para o mesmo grupo de pessoas. Os pecadores são os mesmos que, em sua impiedade, se rebelaram contra o padrão santo do Deus Criador. Estes fracassaram em obedecer a palavra, erraram o alvo, não corresponderam. Deus disse sim e eles optaram pelo não. Mas em seguida, ainda no final do verso 1, temos os zombadores. Estes aqui, segundo Bruce Waltke, um estudioso do Antigo Testamento, são os mais obstinados. Os zombadores, irmãos, são os que não amam a Deus. São os arrogantes, são os presunçosos. Eles são habilidosos na arte de defamar os outros, e a razão é simples. Eles defamam a Deus. Eles agridem a Deus, eles zombam contra Deus, logo eles zombam contra todo mundo. São ímpios, pecadores perversos e zombadores. Os zombadores, irmãos, eles causam discórdia na comunidade e a paz só volta a reinar com a saída deles. E eu não estou inventando isso. Essas coisas não estão na minha cabeça apenas. O autor de Provérbios, no capítulo 22, verso 10, diz: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Você faz ideia do que tais indivíduos causam no meio de uma comunidade que teme a Deus? Lembre-se, nós temos aqui um tríplice não. 3 vezes o texto apresenta o não. Não siga, não imite e não se sente. Na realidade, irmãos, o salmista está nos advertindo a não cometermos os mesmos erros que esse grupo de pessoas. Você quer trilhar, portanto, o caminho de uma vida feliz, recompensada? Se afaste de pessoas perversas e de suas práticas de pecado. Você quer ter uma vida abundante conforme prometida por Jesus? Se arrependa de seus pecados. Abandone seus vícios, não se adeque aos padrões mundanos, mas sim aos padrões santos de Deus. É exatamente isso que o salmista espera daqueles que são justos. Não se adeque, não imite, não se assente, não siga. É interessante, irmãos, um estudioso, o doutor J. Carson, ele diz que a melhor maneira de compreender esse texto, de não seguir o conselho dos ímpios, seria a ideia de não coloque os seus pés nos sapatos deles. Não caminhe pelo mesmo caminho. Não trilhe a mesma trajetória. Mas, irmãos, eu preciso lhes dizer, mais uma vez, que o pecado é por demais traiçoeiro. O pecado, na realidade, irmãos, ele é monstruoso, que para odiá-lo basta olhá-lo. Contudo, preste bem atenção, se visto com frequência, torna-se muito familiar e então, primeiramente, o toleramos, depois sentimos pena e, finalmente, o aprovamos. O pecado, ele é tão sorrateiro. O pecado, ele é tão sofisticado em suas estratégias, que a princípio, quando nós olhamos, odiamos, mas se olhado demais, logo sentimos pena. Aí, em seguida, ele se torna familiar, então toleramos e praticamos. É assim que as coisas acontecem. Mas vocês lembram que houve momentos em que nós nos escandalizávamos com o pecado? Vocês lembram quando nós nos escandalizávamos, por exemplo, com o divórcio? E hoje nós não nos envergonhamos mais.
tem sido, inclusive, a opção de alguns pastores que já estão no segundo ou no terceiro. Vocês se lembram quando dávamos a palavra e a sustentávamos até o fim? Hoje nos conformamos em dar um jeitinho. Você lembra quando os jovens oravam para que Deus enviasse a sua esposa, o seu esposo, para ter o casamento certo? Hoje rola química na internet. Você lembra quando o homossexualismo era uma prática social reprovável? Hoje todos estão sendo convencidos, todos estão se rendendo ao poder devastador do pecado, da impiedade e da zombaria. Você lembra quando a igreja se deleitava na presença de Deus e tinha prazer em se juntar para orar, ler a Bíblia e ouvir sua palavra? Hoje nossa vida com Deus sofre ameaças da preguiça, da indisposição. E a nossa agenda social é o nosso maior inimigo. Você lembra dessas coisas? Que para nós eram insuportáveis, aterrorizadoras, mas que se tornaram normais. Você lembra quando um filho se levantava contra o pai, causava um escândalo na vizinhança? E hoje isso já é uma coisa normal. Porque nós nos acostumamos com o pecado. Nós nos rendemos a ele. Amada igreja, os justos não têm prazer no pecado. Essa é a grande máxima aqui do salmista. Por quê? Porque a sua satisfação está na lei do Senhor. Aí agora o verso 2 descreve o justo em termos positivos. Ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O sentido original é que o justo tem prazer na Torá de Yahvé, na lei do Senhor. É uma referência à lei pactual dada por Deus lá no Sinai a Moisés e consequentemente ao povo. Ao passo que o justo tem prazer na lei de Deus, o ímpio se deleita em quebrá-la. Ao passo que os justos têm prazer em obedecer a lei de Deus, em ouvir a lei de Deus, em aplicar a lei de Deus à sua vida, o ímpio tem prazer em quebrá-la, em contrariá-la, em escarnecer do ser de Deus. Aqui surge uma pergunta-chave. Quem é a fonte de seu deleite? O que verdadeiramente te satisfaz? Onde está a fonte de todo o prazer da sua alma? O que verdadeiramente mitiga a sua fome? Sacia a sua sede? O regenerado, irmãos, o justo, o que teve uma experiência de fato de conversão com Deus, encontra satisfação e significado para a sua vida na lei de Deus, e se ele se deleita na lei de Deus, ele também se satisfaz plenamente em Cristo, pois Cristo é o fim e o cumprimento da lei. Se você de fato teve uma experiência de salvação com Deus, o seu prazer não está em coisas ou em algum outro lugar, a não ser no próprio Deus, a não ser em Cristo, na pessoa bendita do Senhor. Satisfação aqui aponta para um sentimento físico de prazer e afeição com a outra pessoa. É quando o justo entende que a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite está em Deus e se relaciona com Ele. Quando nos deleitamos na lei de Deus, em Jesus Cristo, significa que fazemos isso constantemente e que fomos transplantados de um mundo de pecado para um mundo centrado em Deus.
É assim que acontece na vida de um justo. Ele não tem prazer em outro canto. Ele não tem prazer em outra coisa. Ele não tem prazer em outra pessoa. Perdão. O seu prazer está em Deus. Ele se deleita na lei de Deus. Os estatutos de Deus não lhe escandalizam, lhe satisfaz. A palavra de Deus não lhe causa ojeriza, não lhe causa enjoo, não lhe causa pavor, lhe causa deleite, lhe causa prazer. Onde está o seu prazer? Onde é que você tem colocado toda a sua satisfação de viver a vida? Você percebe que essa ideia de sentir prazer ela é muito comum e está em voga em nossos dias. Tudo que as pessoas fazem é para sentir prazer, uma espécie de um hedonismo. Na realidade, um hedonismo. Mas não é um hedonismo cristão. O hedonismo, irmão, que nós devemos viver é aquele prazer, é aquele deleite, é aquela satisfação que eu encontro em Deus e não em mim mesmo. É possível nos deleitarmos nas coisas e nas pessoas, mas logo as coisas e as pessoas nos decepcionam. E daí nós caímos novamente naquela necessidade de uma nova experiência para sentirmos prazer novamente. É como, por favor, não entenda mal, estivéssemos em busca sempre de um segundo orgasmo para nos sentirmos de fato gente. Mas logo nós descobrimos que nada disso verdadeiramente nos satisfaz plenamente. Nada verdadeiramente nos faz sentir quem somos, como se estivéssemos diante de Deus. É Deus quem nos completa. É a palavra de Deus quem nos satisfaz. E o justo tem prazer na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Se essa é a condição do justo, o salmista agora o descreve em termos metafóricos. Lá no verso 3. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse texto, irmãos, não diz respeito à prosperidade material. Lamento decepcionar alguns. É uma referência ao cumprimento do plano de salvação de Deus em nossas vidas. Nós fomos arrancados do terreno árido do mundo e plantados junto à corrente das águas de Deus. E no tempo certo frutificaremos, não murcharemos. Seremos bem-sucedidos, ou seja, definitivamente salvos. Não diz respeito à prosperidade material. A prosperidade aqui, o cumprimento dessa palavra se encontra no cumprimento de um plano de redenção que Deus traçou para cada um de nós. Essa é a prosperidade do justo. Irmãos, às vezes julgamos nossa condição como ausente de prosperidade. Olhamos em nossa volta e não vemos riquezas, casas, carros, restaurantes caros e etc. Combatemos, mas de alguma medida também fomos contaminados pelo evangelho da prosperidade. Nós queremos ser cabeça e não cauda. Mas você percebeu que durante toda a sua vida Jesus foi julgado pobre mesmo sendo rico? Você já parou para perceber que desde o dia do seu nascimento
até a sexta-feira da paixão, Jesus foi considerado um naufrágio, mal sucedido, pobre. A grande questão é que sua riqueza era eterna, o seu reino não era deste mundo e suas expectativas estavam na eternidade. A sua riqueza não se resumia aos bens materiais desta era presente. E aqui a pergunta é: onde está a sua riqueza, seu reino e suas expectativas? Se sua riqueza, seu reino e suas expectativas estiverem em servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você é a pessoa mais próspera do mundo. Você é um herdeiro de Deus. Significa que você é salvo, é um justo, é santo. E que apesar da falta de recursos que está em nossa órbita, nós somos ricos. Porque herdaremos a eternidade do Pai. Em segundo lugar, o caminho dos ímpios. Versos 4 e 5. E estes versos, irmãos, já começam traçando um contraste com o caminho dos justos. E aqui, em um contraste impressionante, o salmista continua: não é o caso dos ímpios. O foco agora está sobre os ímpios, ao passo que a exortação para não sermos como eles continua e permanece. Aqui nós temos uma espécie de triplo não invertido. Eu inventei essa coisa. Enquanto que os justos, o salmista diz, três nãos para ele. Não siga, não imite, não se assente. Aqui nós temos agora um triplo não invertido. Os justos são pessoas que evitam o conselho e os padrões das pessoas rebeldes e ímpias. Concordamos com isso? Os ímpios não são assim. Os justos são pessoas que têm prazer na lei do Senhor e meditam nela dia e noite. Os ímpios não são assim. Os justos são pessoas que podem ser comparadas a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que produz fruto e que suas folhas não murcham. Os ímpios não são assim. Há aqui, irmãos, um triplo não invertido. Eles não são como são os justos. Finalmente, como eles são. O texto diz: são como palha que o vento leva. São como palha que o vento leva. Em outras palavras, em contraste com a árvore, os ímpios não têm raízes, não têm vida eterna, nem estabilidade, são frágeis e preparados para serem queimados. É exatamente essa ideia que o texto nos traz através da figura da palha. A palha espalhada pelo vento é uma figura bíblica que evoca destruição repentina. O Salmo 35, versículos 5 e 6, diz o seguinte: que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia quando o anjo do Senhor os perseguir.
palha, dentro da perspectiva bíblica, é sempre algo que está prestes a ser destruído, aniquilado, e são assim com os ímpios. Deus abaterá os que não temem a Ele. Deus não se agrada de pessoas com o coração soberbo e arrogante e que se desviaram de sua lei. Observe o fim dos ímpios. Observe o fim de todos os grandes impérios. Todos vieram ao chão. Deus abateu todos eles. Nenhum permaneceu eternamente. Todos caíram. E a queda deles é a certeza de que Deus irá separar o ímpio para o dia do juízo. É a certeza de que Deus separará o trigo do joio. Lançará a palha no fogo inextinguível. Separará as ovelhas dos bodes, lançando em um fogo que nunca se apaga. E daí eu quero lembrar a você o Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando João Batista aponta para a presença de Jesus e diz que não é digno de desatar as suas sandálias, porque certamente João é menor do que Cristo. E em seguida João Batista diz: ele recolherá o trigo no celeiro, pois ele tem a pá na sua mão, mas lançará a palha em fogo que nunca se apaga. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo ali é a salvação dos que foram recolhidos no celeiro. O batismo com fogo é o juízo de Deus sobre a vida dos ímpios, retratado naquele texto, pela palha. Mas será que Deus fará isso mesmo, irmãos? Será que Deus salvará justos e punirá o ímpio? Terceiro e último lugar. Deus aprova o caminho dos justos e reprova o caminho dos ímpios. É o que está no verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Preste bem atenção. Eu estou terminando já, que não estou aguentando aqui. O contraste agora não é mais entre o justo e o ímpio, mas entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. A questão é que o Senhor aprova o caminho dos justos. Ou seja, o Senhor o tem como seu, Ele o protege. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá, irmãos, como um rastro feito na praia e quando a onda vem o apaga. A palavra do verso 6 é que Deus aprova os justos, mas reprova os ímpios. O contraste entre dois caminhos. E quando o texto fala de dois caminhos, o salmista está fazendo uso do que nós chamamos de literatura de sabedoria. O salmista é um homem sábio e apresenta duas maneiras de viver. Ou vivemos para Deus, ou contra Ele. Não há uma terceira via. Ou trilhamos o caminho que agrada a Deus, ou trilhamos o caminho que desagrada a Deus. E aqui, irmãos, a palavra de Deus é a seguinte: por onde você anda? Quais caminhos você tem trilhado?
E daí eu lamento dizer a você, porque não há uma terceira via, não há um terceiro caminho. Ou caminhamos em direção a Deus ou contra Ele. Se você não for sábio em pegar o caminho certo, Deus te rejeitará. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E apenas os que temem a Deus e sua lei serão recolhidos no seu celeiro. Preste bem atenção. Jesus, ele também usou de palavras de sabedoria. Ele falou de duas portas e falou de dois caminhos. A porta e o caminho espaçoso leva à perdição. E diz o texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, que muitos entrarão por ela. Muitos pegarão aquele caminho. Enquanto que a porta e o caminho estreito é aquele que conduz à vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu te pergunto, por qual porta você vai passar? Mais à frente, ainda no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em sua sabedoria, nos versículos 24 ao 27, ele fala de dois tipos de terreno. Um é arenoso. Quem constrói sobre ele não suportará os reveses da vida e virão ao chão. O outro é um terreno sólido. Quem constrói sobre ele suportará tudo e permanecerá para sempre. E a pergunta agora é: onde você está construindo a sua casa? Querido ouvinte da palavra de Deus, você é um justo ou você é um ímpio? Você trilha o caminho dos justos ou você trilha o caminho da impiedade? Por qual porta você vai passar? Onde você vai construir a sua casa? Haverá o dia em que o Senhor Jesus conclamará soberanamente, chamará em sua presença todos os povos, pessoas de todas as línguas, de todas as nações, julgará as suas obras. E se neles for encontrada impiedade, a palavra será: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Mas o texto bíblico diz que apresentarão também diante de Cristo aqueles que vão dizer: mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, pregamos, falamos até novas línguas. E diz o texto que Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Você percebe que o evangelho é bem mais do que a gente pensa que é? Não é um simples estilo de vida. Ser cristão é estar unido a Cristo. Ser cristão é estar em Cristo, assim como Cristo está em nós, é ter o nosso deleite nele, é ter as nossas expectativas depositadas nele, é ter a nossa esperança depositada nele. E onde você está? Esperando uma terceira via? Não existe. Feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Estes, o Senhor aprovará o seu caminho. Se você estivesse diante de Deus hoje, se fosse hoje o dia do juízo, você seria aprovado por Deus ou você seria reprovado por Deus? Você apresentaria diante de Deus
as suas obras, e certamente você seria ali fulminado. Ou você apresentaria diante de Deus as obras de Cristo, que foi depositada em sua vida, revelada na cruz do Calvário. Que tipo de cristão você é? Aqueles que vêm à igreja nas festividades, aquele que juntou um grupo de jargões, aprendeu o evangeliquê, está amarrado, misericórdia, está repreendido, mas necessariamente isso não revela que houve uma intimidade, uma experiência de salvação com Deus. Onde nós seremos encontrados, irmãos? Na congregação dos justos ou na congregação dos ímpios? Diz o texto que os ímpios não permanecerão na Assembleia dos Justos. Serão eliminados, julgados por Deus, condenados eternamente. Portanto, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele lhe dá a oportunidade de crer, de abrir o seu coração, se render ao Evangelho, se render à cruz de Cristo, deixar de lado os seus achismos, as suas impressões ou as suas afeições religiosas e ter uma experiência de verdade com o Senhor Jesus. A minha preocupação ao sair de casa foi: Senhor, será que eu vou conseguir falar? E glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele não precisa da minha retórica, da minha oratória perfeita, nem se intimida com os meus lapsos de memória, para que você entenda que você precisa render-se a Ele, enquanto a porta da graça está aberta. Onde você vai se encontrar? Eu sei que eu estou falando aqui para a maioria de pessoas que são cristãs, que já confessaram a Cristo como seu Salvador. Mas o mais impressionante é que, vez ou outra, enquanto pastor, eu percebo que eu tenho que evangelizar as ovelhas, para que elas percebam que não são bodes e sejam encontradas na congregação dos justos. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus.